Amigos do Conabis, bem-vindos aí. Mais uma entrevista. Hoje a nossa convidada é a Luciana Genro. Ela é advogada, ela é diretora do Instituto Laura Campos e ela foi também candidata à presidência da República nas últimas eleições, como muitos de vocês puderam acompanhar. Ficou em quarto lugar, surpreendeu muita gente, encantou corações. Eu mesmo fiquei muito feliz com a campanha dela e, como vocês já viram na chamada dela, ela foi uma das primeiras pessoas desses candidatos a defender a descriminalização e a propor uma outra política de drogas. Então, hoje, a gente vai poder conversar um pouquinho com ela sobre essa questão do o que eu faria se fosse presidente do país, né? Ela teve essa oportunidade, todos nós pensamos o que pode ser feito, e eu quero aproveitar essa participação então da Luciana, começar agradecendo, né, Luciana, a sua presença aqui no Congresso, que engrandece muito, né, esse Congresso, ter você entre nós, e parabenizando por essa campanha que você fez o ano passado, que você possa colher ainda os frutos dessa campanha. Já faço a pergunta e aí você fica à vontade também para comentar alguma coisa e responder sobre a pergunta. A pergunta é essa mesmo, viu, Luciana? O que você faria se tivesse vencido as eleições e se pudesse implementar alguma mudança nesse quadro atual aí da política de drogas? Então, Fernando, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. É uma alegria participar do Congresso do Conabis. Eu acho que esse debate é muito importante. E para responder a tua pergunta, eu diria primeiro que é importante a gente ter um quadro, né? E certamente muitos dos que estão nos assistindo conhecem essa realidade, mas não custa a gente reforçar para aqueles que não sabem o quanto essa guerra às drogas trouxe de prejuízo ao Brasil, ao mundo inteiro, mas vamos falar do Brasil. Tá? Aliás, é uma constatação que não é minha e que não é apenas dos militantes que atuam nessa luta contra a criminalização, mas são conclusões tiradas pelos estudiosos, pelos cientistas, pelos economistas. A London School of Economics, por exemplo, lançou um estudo há cerca de um ano atrás, constatando essa falência da guerra às drogas, porque ao invés de diminuir o consumo, ela trouxe, ao contrário, muito mais violência e muito mais corrupção. Tá? A violência que é parte da luta, né, entre as gangues de tráfico, que grande parte, aliás, se não me engano, 80% dos homicídios que acontecem no Brasil são resultado da guerra às drogas, né, tanto da luta entre as facções do tráfico por disputas de território, como também da própria polícia contra o tráfico e atingindo muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com o tráfico, né? Eu me lembro aqui do Amarildo, eu me lembro da Cláudia, que foram duas vítimas famosas, digamos assim, desse erro da polícia, né? E que muitas vezes se justifica a repressão policial pelo fato de que ela está combatendo o narcotráfico, sendo que a gente sabe que não é nem um pouco saudável para o país toda essa violência, e muito menos quando ela atinge pessoas que também não estão envolvidas, né, no tráfico. Então, eu acredito que constatar isso é um elemento fundamental. A segunda constatação importante é a situação dos nossos presídios. Né? Nós temos uma situação em que há um déficit de 244 mil vagas nos presídios brasileiros, já temos mais de 600 mil presos, tá? Sendo que, inclusive, grande parte desses presos, quase 40%, são presos provisórios, que não foram julgados, foram presos em flagrante, e uma parte muito significativa desses presos é relacionado ao tráfico de drogas. Alguns, inclusive, consumidores enquadrados como traficantes, que é uma discussão que, inclusive, o Supremo está por fazer, né? Está prestes a fazer, deveria ter se iniciado e não se iniciou, provavelmente, a semana que vem, que é a criminalização do usuário. Né? Então, muita gente acaba indo presa sendo consumidor e, às vezes, fica fazendo um pequeno tráfico para o próprio consumo, para garantir o seu próprio consumo. E a nossa lei, ela é uma norma penal extremamente aberta, então ela permite que o juiz use da sua discricionariedade para decidir quem é usuário e quem é traficante.
Então, é óbvio que um rapaz preso, digamos, com 5 ou 10 gramas de maconha numa vila, né, e ele sendo de aparência pobre, provavelmente negro ou pardo, ele vai ser enquadrado como traficante. Já um rapaz de classe média, preso num bairro, né, de classe média, numa praça, num parque, ele tem muito mais chance de ser enquadrado como usuário. E também vai responder um processo, porque o usuário também é processado, embora ele não seja preso mais, ou pelo menos não deva ser preso. Então, essa realidade, ela nos impõe uma mudança na política para tratar do problema das drogas, como um todo. Tá? Então, do ponto de vista estratégico, eu acho necessário descriminalizar todas as drogas, o que não significa liberar geral, ao contrário, significa regulamentar. Hoje nós temos uma situação quase que de liberação geral, porque quem tem contato com algum traficante, né, e não é difícil ter, vai conseguir qualquer droga sem nenhum controle e sem nenhum controle de qualidade dessa droga também. A boa parte dos problemas derivados do uso da droga tem a ver com a qualidade da droga que é fornecida. Então, eu acho que do ponto de vista estratégico, nós precisaríamos regular esse mercado da droga, assim como o mercado do álcool é regulado, né? Quem tem menos de 18 anos não pode comprar, o do cigarro também, são drogas, né? São drogas reguladas. O Lexotan, o Rivotril, são drogas e são drogas reguladas. Então, acho que a gente deveria tratar todas as drogas nesse patamar. A maconha, eu acho que merece um tratamento especial, porque os efeitos deletérios da maconha no organismo são completamente diferentes de outras drogas mais pesadas, como a cocaína, como a heroína, ou como o crack, que é um verdadeiro veneno. Tá? A maconha tem, por estudos feitos, efeitos menos nocivos, inclusive, que o do álcool e o do cigarro, e menos ainda que os dois combinados. Álcool e cigarro combinados são uma junção bem perigosa para a saúde. Então, eu creio que a maconha também deveria ser tratada nos mesmos moldes do álcool e do cigarro. Não vamos liberar geral, porque ela tem também efeitos deletérios na saúde. Não podemos estimular as pessoas a usarem maconha, né? Mas o uso da maconha, assim como o uso do cigarro, como o uso do álcool, é uma realidade. E deve ser tratada de maneira a evitar, inclusive, que o usuário da maconha tenha contato com esse traficante de drogas mais pesadas. Porque muitas vezes dizem que a maconha é uma porta de entrada para outras drogas, como se obrigatoriamente quem usa maconha vá usar crack ou vá usar cocaína. Isso é uma coisa totalmente absurda. Até porque os efeitos da maconha são totalmente distintos do efeito da cocaína, né? São quase opostos. Então, quem gosta de maconha, em geral, não vai gostar da cocaína, e vice-versa. Agora, o problema é que o contato com o traficante é que pode levar a maconha a ser uma porta de entrada para outra droga, porque o traficante vai oferecer uma droga mais barata, mais lucrativa para ele, como é o crack, por exemplo. Então, tirar o usuário da maconha de forma imediata desse contato com o traficante é imperioso. Então, eu te diria o seguinte, eu, como presidente, eu buscaria a descriminalização imediata da maconha, não só do uso, mas do tráfico também, da venda, do comércio da maconha, permitindo esses clubes de cultivo. Eu acho que o projeto do Jean Willis é muito bom nesse sentido, ele é uma boa base para o debate. E eu abriria também uma discussão com a sociedade sobre o conjunto das drogas, que eu acho que não dá para descriminalizar tudo de uma vez só, porque isso seria muito perigoso e nós precisaríamos ir testando, né, aos poucos um sistema de controle e de regulação, começando então pela maconha. Então seria essa a minha proposta para o Brasil, sendo eu o presidente da República. Legal. Em síntese, né, pensar com carinho cada substância e o efeito de cada uma, não colocar todas num pacote e falar, não, vou colocar debaixo do tapete, né? Exato. Criar as regras para cuidar do contexto em que ela é usada e cuidar das pessoas que estão usando, né? Não colocar elas na cadeia, como está acontecendo hoje em dia. Exato, porque tem muita gente que consegue usar a droga de uma forma controlada, né? Usa a maconha até diariamente, mas isso não interfere nas suas atividades, na sua produtividade, no seu trabalho, né? Consegue ter uma vida absolutamente normal consumindo maconha. Outras pessoas começam a consumir a maconha diariamente e entram em depressão, não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais desenvolver suas atividades, ficam prostradas, né? Então, há efeitos diferenciados em cada um. Quem já tem algum tipo de problema psíquico ou psicológico
pode sofrer consequências muito graves a partir do uso da maconha ou de qualquer outra droga. Então, a gente precisa tratar as pessoas de acordo com a sua reação à droga. Quem pode usar tranquilamente não sofre problemas decorrentes disso, vai poder ter o seu uso ali controlado, regulado. Quem tem problemas vai receber um tratamento e não uma pena de prisão ou uma advertência do juiz, que é a coisa mais ridícula que nós temos hoje, né? Alguém flagrado consumindo maconha pode ter que ir para sentar na frente do juiz para ouvir um pito do juiz. Quer dizer, isso é uma coisa totalmente ridícula e ineficaz, né? E que faz com que o Poder Judiciário perca um tempo precioso tratando de algo que não deveria estar na sua alçada. Legal, Luciana. Acho que com relação a esse cenário do que poderia ser feito, das suas intenções, né, de estar buscando esse cargo aí de presidente, ter buscado, eu queria especificar um pouco mais, porque a gente está falando de especificar as drogas, né, diferenciar a maconha da cocaína, e especificar também as situações, porque você falou do recorte que acontece quando a pessoa é enquadrada como traficante em vez de usuário. A gente sabe que esse recorte recai em pessoas mais vulneráveis. Eu queria falar da questão da vulnerabilidade das mulheres nesse cenário das drogas, sabe? Porque o que a gente vê é que não é só muita gente encarcerada por tráfico de drogas, mas principalmente mulheres sendo encarceradas por tráfico de drogas. Meio que quadruplicou o número de mulheres. Hoje, mais da metade, 60% das mulheres presas é por tráfico de drogas. E muitas vezes são essas mulheres pobres, vulneráveis, que estava tentando ajudar o companheiro, levar alguma coisa para o presídio, já foi pegando o presídio e ficou preso ali mesmo. Isso é o lado da proibição da maconha de umas drogas. Por outro lado, a regulamentação em relação às drogas lícitas, como o álcool e o tabaco, tem algumas deficiências. A gente vê, por exemplo, que a questão do álcool, o abuso dele, a má educação em relação ao uso, a publicidade que a gente tem aí falando que quem bebe é um cara bacana, uma pessoa bacana, faz com que muitas vezes a gente ouça relatos de violência de gênero, de problemas familiares, de mulheres que sofrem porque o companheiro ou eles estavam alcoolizados e teve alguma discussão, e o homem às vezes é mais forte e tal, acaba agredindo a mulher. O que você acha disso e o que a gente pode falar para essas mulheres para elas fazerem? Como é que a gente pode se ajudar, sabe, para acabar com essas opressões, Luciana? Eu vejo que no contexto das mulheres, esse cenário da guerra às drogas como uma guerra aos pobres, ela fica muito evidente também, né? Porque as mulheres que estão encarceradas, fruto do tráfico de drogas, são 100% mulheres pobres, né? Mulheres que ingressaram no tráfico ou para garantir a sua sobrevivência e a de seus filhos, né? E a gente sabe que, lamentavelmente, hoje ainda é uma realidade muito concreta, né? Os homens abandonarem as mulheres com seus filhos, né? E eles fazem outra família, e a mulher é que fica sozinha com as crianças. Então, muitas vezes ela é compelida, né, a ingressar no tráfico. Às vezes o próprio marido já é traficante e vai preso, e ela segue fazendo o tráfico para garantir o sustento da família enquanto ele está preso. E muitas vezes também o próprio homicídio promovido pela mulher, ele também está relacionado com a droga, porque tem a ver com a violência doméstica que tu colocaste, né? Porque eu nunca vi, por exemplo, uma mulher ser espancada por um homem porque ele estava chapado de maconha. Tá? Mas eu já vi muitas mulheres serem espancadas pelos maridos alcoolizados. Tá? Então, ela também é uma vítima de droga, nesse caso da violência doméstica, só que ela é uma vítima da droga legalizada, que é o álcool. Tá? Então, eu acredito que esse contexto das mulheres no cenário da guerra às drogas, ele nos leva ainda mais a essa conclusão e a essa necessidade da descriminalização e da regulação para tirar essa mulher da rota do tráfico, e ao mesmo tempo ela nos leva à discussão sobre como que as drogas em geral, e aí não só as drogas ilegais, mas as drogas legais, incidem sobre o contexto da violência doméstica e as políticas públicas que são necessárias para se tratar esse problema. Porque a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela foi um grande avanço do ponto de vista legal, mas ela não é cumprida na sua integralidade. Tá? A gente hoje ainda consegue colocar um agressor para fora de casa,
impedir que ele se aproxime, mas a gente não consegue tirar essa mulher desse ciclo de violência, levar ela para outra comunidade, oferecer a ela uma outra possibilidade de trabalho, de inserção social. Não há praticamente casas de passagem, são muito poucas, né, as casas, e com uma estrutura também muito precária. E então se combate o tráfico, se combate a droga ilegal, mas se permite que a violência doméstica, que é incrementada pelo uso do álcool, siga proliferando de uma forma muito, muito gigantesca no Brasil, sem ter políticas públicas adequadas para conter isso. Então, as mulheres, eu diria, são grandes vítimas dessa guerra às drogas, que se transformou numa guerra aos pobres, e também grandes vítimas de uma violência doméstica que não é causada, mas é incrementada pelas drogas que são legais, principalmente pelo álcool. Que coisa, né? Enquanto a gente demoniza tanto algumas drogas, porque poderiam fazer grandes problemas para a sociedade, a gente tem drogas aí que estão legalizadas e a gente não sabe cuidar bem delas, né? Eu acho, Luciana, que às vezes não é nem tanto a questão se é a maconha ou se é o álcool. Se legalizar a maconha, eu suspeito que de repente pode acontecer problemas também que a gente não é capaz de prever por conta de uma cultura que a gente vive, que é uma cultura muito estímulo ao consumo, muito estímulo a você querer ser mais, ter mais poder, ser mais bonito, fazer mais coisas. E essa mensagem ela é feita de uma maneira muito massificada, né? No nosso congresso, aqui o Conabis, a gente até se propôs a discutir essa questão da cultura de massas e desse poder da mídia, dessas mensagens que atingem muita gente. Então, a sensualização das mulheres, a coisa da bebida. Você vê a bebida, a propaganda de bebida na televisão coloca a mulher num estereótipo, né, com um cara num outro estereótipo, que já revela bem as diferenças de gênero, e passa a ideia de que a bebida vai fazer bem para os dois, sabe? Que a bebida vai fazer a vida deles serem mais divertida, mais interessante. Então, como é que você vê, Luciana, a questão dessa cultura que a gente vive, uma cultura de massas, de mídia, de propaganda, nessa questão das drogas, não só nas drogas em geral, mas nas mudanças, né, da política, se elas tendem a nos ajudar, como muitas vezes a gente vê nos acampamentos que houve em 2011, nos protestos do MPL contra o aumento da passagem, ou se às vezes tendem mais a nos barrar, como essa coisa da publicidade, da propaganda, da televisão, que bloqueia. Acho que você sentiu muito isso na pele durante a sua campanha, sabe? Que às vezes bloqueia a gente chegar em certas pessoas. O que você acredita que a gente pode lidar com esse cenário, né? Eu acho que a gente tem que lutar por uma democratização dos meios de comunicação, porque se fala muito em mídia livre, em mídia sem censura, mas hoje o que nós temos é uma mídia que é livre para dizer o que os seus donos querem que seja dito. Tá? Eu fiz até uma manifestação dentro lá da Rede Globo, naquele debate, no debate presidencial, dizendo que eu só estava lá por força da lei, porque eles passaram a campanha inteira tentando esconder a candidatura do PSOL. E agora, inclusive, eles querem mudar a lei, né? Já que eu estava lá por força da lei, agora eles estão tentando mudar a lei e garantir que o PSOL não esteja nos próximos debates presidenciais, né? Nós estamos, inclusive, lá no Senado lutando para reverter essa decisão que já foi tomada pela Câmara Federal. Então, eu acredito que a gente precisa fazer um debate muito franco sobre essa necessidade de democratizar o acesso aos meios de comunicação, que eles não podem ser instrumentos privados nas mãos de quem os detém, né? Aí as concessões de televisão, principalmente, são muito importantes. E também do conteúdo dessa mídia, né? Principalmente da mídia televisiva, que é de massas. Porque, por exemplo, o debate da droga, ele é feito de uma maneira totalmente equivocada pelos meios de comunicação. Tá? Se planta todos os dias a ideia de que a droga é a responsável pela violência, quando, na verdade, a criminalização da droga é que é responsável pela violência. E se nós tivéssemos um minutinho que fosse no Jornal Nacional e nos outros jornais da noite, né, que são os mais assistidos na televisão brasileira, para explicar
essa questão, eu tenho certeza que a maioria do povo iria compreender e iria se associar à nossa luta pela descriminalização. Tá? O problema é que as pessoas elas são incutidas com ideias totalmente falsas a respeito do problema. E, ao mesmo tempo, esse apelo permanente ao consumo que tu te referiste, ele também é o responsável pela violência. Tá? Porque as pessoas, elas não... Os jovens, principalmente, que são submetidos diariamente a esse apelo permanente ao consumo do tênis de marca, da roupa de marca, do iPhone, etc., ele não tem acesso a isso. Ele está excluído disso pelos meios legais. Né? Dificilmente ele consegue um emprego que possibilite a ele adquirir todos esses bens que ele é bombardeado diariamente. E ali está, então, as gangues do tráfico ou do crime organizado, de um modo geral, seduzindo esse jovem e dizendo a ele: junte-se a nós, porque aqui você vai ter poder, porque você vai andar armado e você vai ter dinheiro, porque o tráfico rende bastante, rende muito. Né? Então é um convite, né, muito sedutor para essa juventude que se vê bombardeada por essa propaganda intensa a respeito das maravilhas do consumo e que se depara todos os dias com as portas fechadas, a porta da escola fechada, a porta do emprego fechada, a porta da cultura fechada, porque tudo demanda dinheiro. Então, a minha amiga Heloísa Helena, ela costumava dizer assim: vamos adotar as nossas crianças antes que o narcotráfico o faça. E eu acho que essa frase ela é bem ilustrativa dessa situação. Né? Vamos dar à nossa juventude educação, vamos dar cultura, vamos dar lazer, vamos dar esporte, vamos dar oportunidades, né, para que ela não seja seduzida para o crime, para o tráfico, para as atividades ilícitas que estão ali todos os dias, né, buscando mais componentes para o seu exército. E é por isso também que essa guerra às drogas, da forma como ela é feita, é tão fracassada, porque o exército de reserva é gigantesco. Quanto mais a polícia prende, né, e prende majoritariamente são jovens homens pardos ou negros, né, as prisões estão abarrotadas com esse perfil de prisioneiro, de presos, ao mesmo tempo em que esse jovem ele é seduzido para esse crime, né, ele não tem do outro lado uma oportunidade. Então, eu acredito que a gente precisa mudar essa lógica, né, e fazer com que a nossa juventude tenha, de fato, oportunidades. Né, e isso passa, sem dúvida nenhuma, pelo fim dessa sistemática repressão às drogas da forma como ela é feita hoje. Que é um maquinário covarde, né, para resolver outros problemas que não estão relacionados a drogas, que a gente nem vai poder aprofundar hoje aqui, Luciana, que o nosso tempo é curto, mas acho que era isso, o que a gente tinha para perguntar hoje para você, a gente fez as perguntas, é incrível a tua participação, as suas ideias vão ajudar bastante a colorir esse debate sobre as drogas e a maconha, então agradecer aí profundamente, né, pela sua presença, a disposição em ter conversado com você. A gente conseguiu aproveitar aí dessa mídia, né, para quebrar um pouco essas barreiras e quem sabe as suas palavras possam chegar aí na mente, no coração de um monte de pessoa que está acompanhando esse debate, que quer também mudar e que também às vezes fica birrada com essa mídia que a gente encontra aí. Deixo a palavra para você, se você quiser mandar alguma mensagem para esse pessoal aí de casa que nos acompanhou. E, enfim, muito obrigado, Luciana. Grande alegria estar aqui com você. Eu que agradeço o convite para participar do Conabis e espero que vocês façam um bom debate e deixo a certeza de que certamente nós, eu e o pessoal como um todo, porque essas posições que eu estou expressando aqui são as posições do pessoal, não são exclusivamente minhas, isso é muito importante, porque o partido está engajado nessa luta. Então, nós estamos juntos aí nas marchas da maconha, nós estamos juntos nas marchas contra qualquer tipo de preconceito, de criminalização, como a luta contra a homofobia, pelos direitos LGBTs, pelos direitos das mulheres. Nós estamos juntos para
realmente mudar essa lógica de mundo tão perverso que nós temos. E alguns dizem para nós, vocês são utópicos, né? E eu digo sim, né? Nós somos utópicos, mas nós lutamos por uma utopia que é concreta, porque a nossa utopia é uma possibilidade concreta, real, que está latente na realidade, que ainda não se realizou, porque as condições objetivas ainda não permitiram a realização dessa utopia, mas ela pode sim se realizar a partir também da nossa luta e da nossa ação. Então, vamos continuar. Legal, obrigado, Luciana, obrigado a todo mundo que está aí em casa nos acompanhando. Beijo para vocês e vamos seguir nessa luta aí.